Com muitos projetos, o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, IDTEC, ganhou a concorrência para administrar o Hospital Geral de Goiânia. Nós estamos com o médico e coordenador de regulação assistencial da OS, Rafael Nakamura, e vamos saber a respeito dessa administração que dura pouco menos de um mês. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, doutor Rafael. Qual é o diagnóstico que o senhor já fez lá, a equipe no HGG? Como que vocês encontraram o HGG? O diagnóstico que o IDTEC vem fazendo do Hospital Geral de Goiânia começou desde a nossa proposta, não é? E com a vitória nos editais, nesses pouco mais de 3 semanas que nós estamos nessa gestão compartilhada, a gente observou sobretudo o desabastecimento. Esse foi talvez o principal drama para os pacientes que nós encontramos no hospital. E essa dificuldade, vocês fizeram um levantamento, né, das principais dificuldades, o que precisa, quais são as necessidades, na prática, qual foi esse balanço? Mariana, o que acontece é que a administração pública, isso é histórico, não é do estado de Goiás. No Brasil, nós desaprendemos a planejar, tá? Isso vem da esfera federal até a municipal. Essa perca dessa capacidade de planejamento torna essa resposta assim, de o que está faltando, qual o consumo, quais são as metas, dificilmente uma entidade pública tem. Nessas poucos dias que nós estamos na administração, a gente vem lutando para tentar encontrar parâmetros que nos norteiem sobre o que nós vamos precisar comprar. Nós, nesse momento, estamos comprando pequenas quantidades até termos esse planejamento um pouco mais definido. Eu estou falando em compra, essas compras vão ter licitações ou vocês vão estar livres para fazer as compras? As compras que todas as organizações sociais deveriam fazer, tá? E que são baseadas em normas que cada OS tem, a do IDTEC é muito rigorosa. Inclusive, como nós preocupamos muito com isso, nós imediatamente aderimos a uma plataforma de compras chamada Bionexo. Essa plataforma, só um exemplo para ser prático para os telespectadores, ela oferece mais de 6 mil fornecedores no Brasil para fazermos cotação de preço. E exemplo de outras administrações públicas, a gente conta com fornecedores locais, que gera uma cartelização muito pesada nesse assunto. Então, vai haver a licitação, tem que haver. Eu tenho uma opinião, pastor, assim, eu tenho um pouco mais radical quanto a isso, eu já militei também na área pública. A Lei 8666 é uma lei arcaica, construída para obra civil. Ela não é para compra hospitalar, não é para saúde. E o Brasil foi se adequando a essa lei. Então, eu não tenho medo de afirmar que a plataforma como a Bionex, existem outras, elas são muito mais transparentes e eficazes para a economia do dinheiro público do que a 8666. Agora, sempre os administradores dos hospitais reclamavam da burocracia para conseguir insumos básicos, que hoje a maioria dos hospitais estão desabastecidos por causa disso. E porque não tem aquele fundo rotativo mais e precisa de licitação para tudo que vai se fazer. Isso agiliza o processo? De forma muito sensível. Essas cotações que nós estamos usando nessa plataforma seria para um médio prazo, compra de 2 meses, 3 meses. Quando nós assumimos um exemplo prático, na sexta-feira chegou uma deficiência de anestésico, coisa básica, para que não se suspendesse cirurgias na segunda. A organização social tem uma capacidade de compra, também com economia, muito rápida. E isso já permitiu que nenhuma cirurgia, desde que nós assumimos, fosse suspensa por motivos de falta de material. Quantos pacientes são atendidos mês e cirurgias são feitas? Hoje, nós temos 204 leitos físicos dentro do HGG, em torno de 13 salas, né, cirúrgicas. São 11 salas cirurgias diretas e mais 2, uma para hemodinâmica e outra para litotripsia. Esse volume, pastor, ele sofre assim, o valor numérico do atendimento, de novo cai naquela tecla de desaprendizagem de planejar. Mas eu garanto que a capacidade operativa do HGG hoje, ela está no mínimo 50% a menor do que ela pode ser. A capacidade seria muito maior. Sim, a administração pública, por essa morosidade em consertar as coisas, em comprar as coisas, e também a filosofia do servidor público, porque infelizmente, como o servidor tem um salário que não tem gratificação por produção, muitas das vezes, não trabalhar se transforma num atrativo. Existe projeto para aumentar os leitos da UTI no hospital? Esse talvez seja o nosso primeiro passo que nós adentramos, principalmente essa área de regulação assistencial, pastor. Já existe hoje um arquiteto contratado pela IDTEC que nos próximos dias vai entregar um projeto
de ampliação dos 10 para 20 leitos a mais, totalizando 30 leitos. Então, a gente tem um compromisso, tá? Na nossa proposta, esse compromisso foi assumido, e o drama hoje da regulação é a falta de UTI no Estado. Essa administração que tem pouco menos de um mês, né? Ela já é completa por parte do IDETEC ou ainda a Secretaria ainda tem uma participação nisso? Ela sempre vai ter a participação da Secretaria, porque o modelo é uma gestão compartilhada. Então, em nenhum momento a Secretaria vai deixar a administração totalmente abandonada para o Instituto. Ou seja, o termo terceirização não se aplica nesse caso, é importante divulgar isso. Agora, nós estamos numa transição de informações e de contratos. Existem contratos que ainda estão com a Secretaria por uma questão cronológica, que não serão renovados e migrarão para a OS. Qual que é a verba destinada anualmente para a HGG? Nós temos hoje um repasse que foi fechado nesse edital de mais ou menos 6 milhões, 5 milhões e 700 de custeio por mês para a administração do hospital. Lembrando que mais de 3 milhões é folha de pagamento. Então, isso dá mais ou menos 66 milhões ano? Mais ou menos. Isso é o suficiente para administrar? Eu tenho certeza que para a capacidade do hospital isso é insuficiente. Tá? Isso era esse valor, ainda é esse valor, porque foi calculado em cima de uma série histórica de 2010, 2009, basicamente 2010, porque o hospital funcionava muito aquém do que pode funcionar. Mas o IDETEC tem mecanismos, isso já foi contemplado no contrato, de aditivar, tá, tudo que foi implementado para que a população não fique refém de um problema financeiro. Tá? Ela tem que ser, planejou, executou e o recurso vai vir. Esse modelo de OS, de gestão, isso na prática já existe em quantos lugares? Aqui em Goiás é uma novidade, poucos lugares, né? Então, nós temos o exemplo do CRER e de Santa Helena. No Brasil, pastor, nós temos diversos exemplos. Eu pessoalmente já visitei alguns desses locais numa outra função que eu executei. Vou dar o exemplo maior, mais palpável, que é a capital de São Paulo. Tá? Dentro da capital, nós temos 13 organizações sociais somente na saúde. O exemplo, o modelo lá é de muitos anos. Nós temos exemplos notórios, Albert Einstein, né? O Sírio-Libanês. Então, é um exemplo exitoso quando bem aplicado e bem fiscalizado. O senhor acha, hoje o problema maior, talvez um dos problemas maiores do Brasil é a saúde. O senhor acha que com essa gestão da OS, isso vai melhorar a saúde? E quando eu digo a saúde, estou falando da população mais carente, né? Pessoal que realmente necessita do serviço público. Vai melhorar bem isso? Eu tenho esperança, pastor, que menos sofrimento e menos desuso, malversação do dinheiro público, isso vai acontecer. A solução do problema da saúde no Brasil é uma coisa complexa e que quem está discutindo isso com seriedade nunca vai vender a solução num parâmetro único. Aquele que fizer isso desconhece o sistema de saúde ou está vendendo alguma coisa por interesses próprios. Porque nós temos um problema cultural, problema econômico, né? A saúde passa pelo saneamento básico, nós não podemos esquecer disso. Agora, eu não tenho dúvida que esse modelo é uma tentativa boa e que, se bem aplicado por instituições sérias e bem fiscalizado pelos órgãos, nós vamos ter uma diminuição do sofrimento, sim. Coincidentemente, eu estive no Einstein semana passada para visitar nunca tinha ido. Espero não voltar. Para visitar um amigo. E eu saí dali, parece um shopping, né? Um negócio fabuloso. E você olha, geralmente, quem pode ter uma assistência dessa, certamente vai prolongar a sua existência, se assim, se assim. Ajudar. E ajuda. Mas 85% da população brasileira não tem esse privilégio, né? O sistema de gestão da OS, pelo menos vai melhorar um pouco. O senhor acha que vai... Goiânia, vamos falar sobre Goiânia, especialmente sobre o HGG, que é um hospital referência, né? Pelo menos tem que ser... vai melhorar para o pobre, para aquele cara que está me assistindo aqui agora, que está precisando de um remédio, está precisando de uma cirurgia, está precisando de uma assistência. O senhor acha que vai melhorar? Ou vai continuar do jeito que está? Pastor, aí nós temos bem colocado essa questão da exclusão social que o senhor colocou aí. O Albert Einstein é um bom exemplo de uma OS que aplica os recursos de uma forma adequada em prol da saúde de alta tecnologia. Agora, existem outros exemplos, talvez mais simples do que o Albert Einstein, que vai atender a solicitação, essa dúvida. Porque esse acesso
do Albert Einstein, por exemplo, é uma parceria que tem o privado ao lado. O nosso contrato com a HGG é 100% público. Isso é a garantia de que essa população, por mais simples que seja, ela vai ser atendida. Nós temos um exemplo aqui em Goiás que há uma mistura de SUS com particular, ou convênios, que é o CRER. O CRER tem esse atendimento. Então, ele é bom para a população também, ele é exitoso para a pessoa carente. Mas ele tira parte da capacidade operativa para atender o público, o privado. O HGG não. O HGG, expectativa e contratualmente é 100% SUS. Falando em saúde, a corrupção hoje ela é tão latente, ela é tão forte. E eu acho que é uma pessoa que rouba a saúde, ela está matando, ela é um assassino, ela devia ter uma punição maior. Eu acho que esse problema no país vai mudar. Não podemos generalizar, mas a política tem como fazer saúde sem políticas nesse país, onde a política é o fator principal? Pastor, eu tenho um pensamento pessoal agora, não é em nível de instituto, que nós não vivemos sem a política. E aquele que se aliena a ela está favorecendo a corrupção, tá? Na minha opinião. E o IDETEC, ele tem um perfil extremamente técnico nesse aspecto. Eu sou defensor de que a saúde e a educação não deveriam gerar lucro, independente da sua esfera pública. E hoje nós temos um modelo que o SUS permite e até estimula, que nós compremos serviços privados. Aí é o grande gargalo, o grande problema da saúde pública em termos de corrupção. Agora, a corrupção é uma questão de berço, é uma questão histórica. O nosso país, infelizmente, a nossa colonização é uma colonização que foi de espoliação. Então, é difícil a gente lutar contra uma coisa histórica. Nós temos que criar mecanismos fiscalizatórios, mecanismos punitivos para que isso não aconteça. O senhor falou a respeito da verba que é destinada anualmente para a OS, né, para fazer a administração. Sim. E que esse levantamento e essa verba que é passada não é suficiente para o que é suficiente para uma realidade antiga, não para a atual e muito menos para uma futura, quando a gente pensa em abrir novos leitos, em expandir o hospital, né? O que pode ser feito então? Mariana, para o atual, se o objetivo do IDETEC fosse funcionar da mesma forma, não mudar nada, simplesmente mudar a gestão, primeiro que o IDETEC não se candidataria a isso. Segundo, que o dinheiro seria suficiente sim. Né, para ir levando conforme está agora, com índice de suspensão de cirurgias assustador, né, leitos que são desativados por motivos absolutamente inaceitáveis, um vidro quebrado, a falta de um colchão. Agora, à medida que nós, através do nosso plano de metas, mostrarmos que estamos produzindo mais, temos um projeto, exemplo da UTI, né, UTI é caríssimo, um leito, então a partir do momento que nós oferecermos esse serviço, eu tenho certeza que o governo de Goiás, como é um governo compromissado com a saúde, porque senão não seria ousado a ponto de trazer esse modelo, eu tenho certeza que ele vai viabilizar recursos financeiros. É o primeiro hospital que o IDETEC gerencia? Hospital terciário, sim. O IDETEC tem uma experiência grande na área médica, tanto no serviço de teleconsulta, como ambulatório médico especializados, e regulação também, que ele já tem experiência nisso. Então, Rafael, obrigado pela sua presença. Olha, vamos torcer muito para que dê certo, que a saúde precisa. Obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. O intervalo e voltamos em seguida.